muita confusão mental até eu perceber que eu estava sendo atingida por um raio. Patrícia me contou essa história no primeiro encontro, porque é realmente uma história impressionante. Aproveita que você tá em casa, a gente não tem pra quem contar essa história. Fala aí o que você acha dessa história. Conta pra gente. Patrícia, vamos lá. Quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer intercâmbio cultural no Japão. Eu não falava nada, só arigatou sayonara por causa do El-chan. Isso era 2004. Eu morava num estado que chamava Niigata. Era interiorzão, então só tinha campo de arroz na cidade. Imagina aquelas cidadezinhas de mangá mesmo, de anime, do interior, velho. Igualzinho, não muda nada. Eu já tava morando no Japão há 11 meses, já falava japonês. A gente tem lá no Japão as férias de inverno, né, pro ano novo. E a gente retornaria às aulas no dia 7 de janeiro. Era o primeiro dia da escola, então todos os meus livros ficaram na escola. Cada estudante tem um armário com cadeado que você guarda as suas coisas lá e também o seu espaço na sapateira para você deixar o seu tênis e entrar com o tênis apropriado da escola, que você só pode andar dentro da escola. Então, quando eu tava voltando para casa, eu tinha que levar vários livros e cadernos de volta para casa. Eu peguei tudo que tava dentro do meu escaninho e ia embora para casa. Esse percurso entre a escola e a casa da minha família japonesa durava 15 minutos. E era atravessar uma ponte que passava um rio e já tinha o mar. Aí eu tinha que passar no meio de uma plantação de arroz, mas no asfalto. E depois subir um morrinho. Tava eu e uma amiga minha da escola, a Chica. As duas com muito livro, né, voltando, ela a mesma coisa. E a gente decidiu voltar para casa juntas. E a gente tava andando e começou a nevar. Normal, tava fazendo menos 15 graus no Japão nessa época, então tava muito frio, uma região muito fria do Japão. Mas não veio a neve fuá-fuá, sabe? Aquela fofinha, massinha. Veio aquela neve granito. Começa a chover granizo. Beleza, vamos abrir o guarda-chuva pra gente se proteger. E a gente tava exatamente em cima de uma ponte. Eu abri o guarda-chuva com a mão direita. Eu tava com a bolsa lateral, aquele uniformezinho japonesa, sainha, meinha até aqui. Todos os livros na mão, assim, segurando. E tinha, assim, uns 10 livros, eu imagino. Aí andando, bum, tchacabum, tchacabum. Eu não lembro se eu escutei o barulho primeiro ou se eu vi a luz primeiro, porque foi tudo muito rápido. Mas o que eu senti foi que a primeira coisa que eu vi foi uma faísca gigante saindo da minha mão. E um barulho de explosão muito grande. Como se tivesse um gerador, assim, queimado, assim, explodido. Então veio essa faísca gigante saindo da minha mão, tipo Harry Potter. Com um guarda-chuva, essa faísca sai da minha mão, um barulho ensurdecedor, muita confusão mental, até eu perceber que eu estava sendo atingida por um raio. Então, eu não sei quanto tempo durou, não... É difícil quando eu volto na memória de lá, é engraçado ao mesmo tempo, mas tem que lembrar. E aí... Meu Deus... E aí, nessa hora, os meus livros todos caíram no chão, assim, e eu tentei tirar o guarda-chuva na mão, porque ele tava preso na minha mão, assim, eu... Naquela confusão, não conseguia enxergar muito bem, eu via tipo umas luzes não era luz de raio, era como se eu estivesse fechando o olho, abrindo o olho muito rápido, sem entender nada. E foi a hora que eu percebi que eu tinha que... Percebi não, imaginei que eu tinha que abrir a mão para tirar o guarda-chuva. E aí eu fui tentando soltar o guarda-chuva, só que eu tava tremendo muito. E aí eu consegui largar o guarda-chuva. E aí, nisso... Eu olhei pro lado e aí tava a Chica, minha amiga. Ela tava com a cara de fantasma. Ela falou, Pato-chan, daijoubu desu ka? Que é, Patinha, você tá bem? Tá tudo bem? E eu respondi pra ela, daijoubu? O ca... Desse jeitinho, japonês, português. Eu pensei, se eu ficar, eu vou tomar outro raio. Não tem opção, gente. Eu tô em cima de uma ponte, eu sou a coisa mais alta. Embaixo só tem campo de arroz. Eu preciso correr, 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 correr. A minha cabeça. Tinha muita adrenalina. A bolsa caiu, todos os livros caíram. E eu comecei a correr igual o Usain Bolt. Nem tava na
nascido na época, esse cara. Corria, caía, ralava o joelho assim, e como eu usava a saia do uniforme com a meia, o joelho fica de fora. Ralou muito as minhas pernas. Cheguei na esquina da minha casa. Falei, vou desmaiar, vou desmaiar. Eu ficava com medo de, se eu não corresse, eu ia cair dura, eu ia morrer. Porque parecia, a sensação que deu era que, quando eu tava tomando raio, que o meu corpo era um cinzeiro cheio de cinza, entendeu? Não tinha costela, não tinha coisa dura, parecia um grande vazio, assim. Espanquei a porta de casa, porque a chave da minha casa tava lá com a bolsa que eu tinha esquecido em cima da ponte. Chego em casa e espanco a porta da casa da minha família. Aí abre meu host father, meu pai japonês, né? E ele, Pato-chan, o que você tá fazendo? Por que você tá gritando? Você tá bêbada? Aquilo não era uma chegada normal minha em casa. Ele achou que eu tivesse bebido na rua. Olha a situação. E quando ele abriu a porta e gritou isso, eu percebi que eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Por quê? Você não aprende na aula de japonês, eu fui atingida por um raio. Eu nem sabia esse verbo. O Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. No mundo. E no Japão quase não cai, né? Quase não cai. Porque comparado também é pequenininho, né? Eu tentei explicar, então eu falei com ele assim... Zzz, zzz, zzz. E ele olhava pra mim com uma cara de cachorro. Sabe quando o cachorro olha pra você e fala assim, ó? E eis que quem aparece? Olha quem virando a esquina, desejando. Chica, com 2 guarda-chuva, 20 livros, 2 bolsas, chegou pra me salvar. A mãe dela era amiga da minha mãe, ó, de tempo lá do Japão, sacou? Amigas de escola. A Chica chega correndo na minha casa, já gritando, Pato-chan, só entendi isso. Pato-chan, que era meu apelido lá, Patinha, e Kaminari, que era raio. Eu lembrei que Kaminari era trovão, mas eu não sabia que Kaminari também é raio. Eu sei lá, meu pai japonês me pegou pra dentro no casaco, assim, que era um casaco de neve. Me pegou e jogou assim, ó, no sofá da sala. Ele percebeu que eu tava falando sério quando a Chica entrou gritando. Até então ele não tava entendendo nada. Eu não tava sentindo dor de nada. O meu corpo tava tipo assim... Não sei. Eu fiquei... Isso foi 4h15 da tarde, até umas 7 horas na mesma posição, assim, ó, prostrada no sofá deles lá. E aí, o que ele fez? Claro, ligou pra esposa. Ela atendeu o telefone que ela tava na rua e ele contou. E eu só entendi, gente, Nani Nani, Kaminari, Pato-chan. Eu falava, tá falando de mim, sacou? Tava entendendo, mas eu não conseguia falar muita coisa. Aí ele falou, vem pra casa agora, a Pato-chan tomou um raio. E aí eu escutava a minha mãe gritando com ele no telefone, falava assim, para de ligar e falar mentira, vocês estão bêbado? Porque meu pai lá tomava um saquê. E aí ele, por favor, vem, eu preciso. E ela falava assim, tá mentindo, vocês estão bêbados. E ele, por favor, vem agora. E desligou na cara dela. Deu 15 minutos, mamãezinha apareceu virando a esquina assim, ó, só na neve, só no drift, só no Tokyo Drift. Chegou. E aí olhou pra minha cara, isso já devia ser umas 5h15, gente, porque eu saí da escola 4 horas. Infelizmente, esse dia foi o dia que eu esqueci a marmita em casa, gente. E a escola no Japão começa 8h30 e termina 4 horas, então você leva a marmita de casa. Esse dia eu esqueci a minha e eu não levei dinheiro, então eu falei, vou aguentar. Quando eu chegar em casa eu como, só que nisso o raio bateu. E aí eu já tava com fome. E a minha mãe falou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela ligou pra mãe da Chica, aí a Chica explicou as coisas pra ela, que ela queria entender, porque eu não conseguia explicar mais nada. E você tava em que situação? Assim, ó. Naquela posição, no sofá. Só pensando, é isso, vou morrer. Não tem. Aí ela chegou e falou, Pato-chan, quer ir pro hospital? E eu falei, eu tô com fome, eu preciso comer. 5h15 da tarde, ela começa a fazer um jantar. 7 horas, o jantar tá pronto. Mas eu entendo, era a rotina dela. Ela falou, tá tudo bem, vou fazer a janta. Se 5h15 eu tava assim, ó,
7 horas eu já tava assim, ó. Parte da mobília. Pelo amor de Deus, é agora. Às 7 horas sai a comida. E lá no Japão, claro, a gente tinha uma mesa bem baixa, onde todo mundo senta nas almofadinhas e come em cima dessa mesinha. O que foi muito bom. Por quê? Porque depois da terceira hachizada no arroz que eu dei, eu senti como se tivesse alguém com um taco de beisebol e fizesse isso aqui na minha cara. Eu só fiz assim, ó, tava olhando pra eles, soltei e fiz assim, ó. Caí no chão. Só que eu não caí no chão, porque eu já tava no chão, entendeu? Então, a próxima coisa que eu sei é que eu acordo com a minha mãe e meu pai japoneses batendo assim em mim na minha cara, jogando um pouco de água, tipo, acorda, acorda, acorda. E aí, nessa hora, eu só consegui falar. Hospital. Quando a minha mãe foi me levar pro hospital, minha mãe japonesa, ela ligou pro hospital, me informou tudo. Só que, gente, a minha cabeça tava só assim, ó, eu vou morrer, eu não tava prestando atenção no mundo, não. Eu tinha pensado, já era, né? Falava, meu Deus, se eu sobreviver, vai ser muito engraçado, eu preciso sobreviver, né? E aí, com esse espírito, cheguei ao hospital. Eu achei que eu fosse morrer mesmo. Tinha certeza, quando eu cheguei lá, o hospital parado pra me receber, eu falei, meu Deus, é muita exclusividade essa morte. Fiz todos os exames, fui fazer negocinho na cabeça, fiz... Como chama esses exames? Tomografia. Computadografia. Tom. Depois de passar a noite toda lá, fazendo exames, não sei o quê, diagnóstico, sobrevivi. Ele me liberou pra casa, me passou uns remédios, porque por 2 semanas depois eu não conseguia andar muito, eu não conseguia me locomover muito, eu não conseguia comer direito, porque tudo doía. Fazer isso aqui, escovar o dente, era um esforço muito grande. Tipo dores musculares. Dores musculares. Você esqueceu de falar como é que falava japonês? No dia que eu tava no hospital, foi um dia que eu não tava entendendo muita coisa de japonês. Parecia que tinha dado um bug. E depois ele foi voltando. O que o médico explicou que poderia acontecer comigo? Eram 4 problemas. Ele falou comigo que eu podia ter problema neurológico, cardíaco, nos órgãos vitais. Ele falou tanta coisa que já era pra eu estar durinha morta, se fosse depender dessa coisa dele. Eu perdi um pouquinho da memória, mas era só de coisas recentes. Por exemplo, saía de casa depois, avisava pra minha mãe, tô indo em tal lugar. Chegava no meio do caminho e eu esquecia onde eu ia. Aí eu tinha que voltar pra casa, eu sabia onde era a casa. Só esquecia o que eu tinha falado onde eu ia. Mas eu sabia ir pra casa dela. E foi ótimo, porque aí a minha família passou a me levar todos os dias pra escola de carro, então eu não precisei mais andar na neve. Foi ótimo, porque eles achavam que eu tava bugada, mas não tava bugada não, gente. Tava só um pouco. Não, eu sabia ir pra escola, eu sabia voltar pra casa, só esquecia o que eu tinha falado. O que você tava indo fazer. É, só isso. Entendi. A minha mãe do Brasil, quando eu voltei do Japão, porque explicar pro povo do Brasil que eu tinha tomado um raio no Japão é outro rolê, gente. Eu tive que ligar pra cá, cobrar. Era meia-noite lá do outro dia, que já tinha virado. Então, aquela uns 5 dias atrás, sabe?